Olá pessoal, tá começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje nós vamos tratar do tema de ações que não competem aos síndicos. Geralmente as pessoas acham que o síndico é o deus do condomínio, que ele tem que resolver tudo, que ele tem que dar conta de tudo, e não é bem assim. Nós temos as nossas atribuições e tem atribuições que não nos competem. Vanessa, você quer começar a falar sobre isso um pouco? Olha, eu gostaria. Você falou uma coisa muito legal, né? Nós não somos Deus. E eu nem quero ser. Dá muito trabalho, né? Imagine o trabalho, imagine só a encheção e como é que Deus deve sentir-se atordoado com tantas lamentações. Viver em condomínio não é tarefa fácil. Eu já sabia disso antes de me tornar síndica e hoje eu tenho total convicção. É realmente desafiador ser síndico. Ser síndico depois de um processo de pandemia, mais ainda. Porque nesse período de pandemia em que todos vivemos, os moradores voltaram para dentro das suas casas, começaram a enfrentar suas próprias guerras internas, seus próprios conflitos, passaram a enxergar o condomínio de uma outra forma, sobre um outro viés, e muitas demandas aumentaram. Eu sinto hoje isso, falando inclusive com outros colegas nossos, até com vocês, muitas outras demandas aumentaram porque todos os moradores passaram a ser mais fiscais do que já eram dentro do universo condominial. Os funcionários passaram a ser muito mais solicitados, inclusive para assuntos que não são de responsabilidade deles, e os síndicos também. Aumentaram os números de violência doméstica nos condomínios, o número de questões violentas, o número de agressões, o número considerável de conflitos entre os próprios pares, os números de reclamações, latidos de pets. Andar num apartamento hoje ficou algo super anormal. Derrubar uma tampa da panela no chão, nossa, o vizinho ele quer matar o outro. Os síndicos passaram a ser muito mais agredidos do que eram antes, mas isso começou a ser muito mais mostrado também. Por quê? Porque os meios de comunicação estão aí. Hoje todo mundo anda com a ferramentinha do celular, filmando e gravando mensagens o tempo todo, e os síndicos passaram a ser até mais notados. No entanto, os moradores, quando elegem um síndico, eles imaginam, lê do engano, de que o síndico tem atribuições 100% das portas do perímetro do condomínio para dentro. O que não é verdade. O síndico, ele possui atribuições legais, que são trazidas pelo próprio Código Civil, e algumas que ele acaba aceitando mediante a contratação pelo condomínio, num contrato de prestação de serviços. É um contrato de prestação de serviços que existe para não gerar um vínculo de trabalho. No entanto, as atribuições são legais. O síndico, ele é gestor. O síndico, ele tem que cuidar do que é coletivo e não do que é individual. E eu falo isso por quê? Porque as ações, as demandas que nós estamos hoje enfrentando dentro dos prédios estão sobrecarregando os síndicos. E quando o síndico diz, isto não é minha atribuição, ele é mal visto por alguns moradores. Não são todos os moradores que têm consciência, e essa é uma palavra para quem resolve morar num condomínio que deve existir, consciência do que é atribuição do síndico, do que é atribuição de um zelador, de um empregado, de um porteiro, do que é atribuição dele, morador também, que tem seus direitos e deveres previstos numa convenção e num regulamento interno. Vejam, eu tenho enfrentado situações das mais diversas nos meus prédios. Sejam por questões de brigas internas das unidades, marido e mulher que briga, e aí quer que o síndico venha lá e resolva. Eu não tô nem dizendo de violência doméstica, tô dizendo de pequenas brigas. Ele me xingou, quero que você suba para ser a testemunha do meu marido me xingando.
São questões que você fala assim, nossa, é só porque ele xingou, mas ele agrediu, ele te bateu? Não, porque ele me xingou. Eu quero depois pedir dano moral na justiça porque ele me ofendeu. E aí acho que o síndico tem que estar lá. As próprias questões de violência doméstica, eu entendo que todos nós, humanos que somos, devemos coibir qualquer tipo de violência. A legislação hoje traz que é uma responsabilidade do síndico fazer as denúncias, por exemplo, no 180, 190, com relação às violências domésticas. Mas todo e qualquer morador, inclusive os vizinhos, também podem fazê-lo. Mas nós não podemos apartar uma briga. Imagine, eu vou apartar uma briga dentro de um apartamento. A mulher vai levar um solavanco e eu vou levar outro. Existe uma briga de facas. Eu vou levar uma facada porque eu vou fazer uma coisa que não é de minha atribuição. Síndico não é Deus, mas síndico também não é polícia. Nós não temos poder de polícia. Teve um caso recentemente num dos meus prédios que um morador na academia foi lá e ele apalpou os seios da outra moradora. A moradora mandou um comunicado pra mim pedindo pra eu tomar as providências cabíveis porque esse outro vizinho apalpou o seio dela. Ela que deve lavrar um boletim de ocorrência sobre assédio e outras questões mais que ela achar conveniente, mas não compete a mim, síndica, ir lá e falar: morador, você não pode apalpar o seio da sua vizinha, não compete a mim. E se eu for fazer isso ainda, o morador ainda vai falar: mas espera um pouquinho, isso é sua atribuição? Ela que resolva comigo, ela não gostou? É assim que funciona. Então, assim, os moradores, eles têm problemas internos entre os próprios pares, entre os próprios vizinhos, e eles querem que o síndico atue. Brigas de criança. Eu já fui acionada. Meu filho brigou com o vizinho da outra casa, do outro apartamento, e você tem que tomar partido, você tem que resolver isso. Eles brigaram na área comum do condomínio? Ok, brigaram, mas e aí? Na verdade, é teu filho? Na verdade, o que vem acontecendo é que as pessoas estão querendo transferir as responsabilidades e as atribuições também. Então, assim, eu não quero me indispor com ninguém. Meu filho brigou lá, eu não quero me indispor com o pai, com a mãe do outro criança. A Vanessa vai lá e resolve. Eu pago ela para isso. Isso é o que mais a gente ouve. Eu me permito mudar um pouco o ditado. Síndico não é Deus? Obviamente não. Mas eu costumo usar uma frase um pouquinho diferente nos nossos condomínios e até nas assembleias que eu me apresento. Eu falo o seguinte: síndico pode muito, mas não pode tudo. Uhum. E outra coisa, eu não sou, não pretendo ser, não tenho vocação para ser super-herói. Ou seja, para resolver todos os problemas. E é muito em linha do que você acabou de falar, Vanessa. As pessoas têm que lembrar sempre do seguinte: as atribuições do síndico, você comentou isso, estão previstas em lei, Código Civil. Quem tiver dúvida, é só procurar. São 28 artigos do Código Civil que tratam sobre as atribuições do síndico. Um específico é mais detalhado. Qualquer coisa que vai além disso é uma questão única e exclusivamente pessoal do síndico querer ou não participar. Situações que envolvem conflitos entre moradores, por natureza, eu sempre me coloco à disposição para tentar intermediar, para tentar ser um conciliador. Agora, vai chegar um determinado... Por liberalidade sua. Por liberalidade minha, não por obrigação, tá? Agora, vai chegar um determinado ponto que eu não vou ter como atuar. E isso é uma coisa que, eu não sei vocês, imagino que devam ter algo similar, mas vira e mexe eu tenho que relembrar moradores por N razões. Olha, eu não tenho como atuar contra um vizinho seu, porque você tem um problema pessoal com o seu vizinho. Se esse problema se transformar em algo coletivo, em que outros moradores estão reclamando, aí passa a ser uma atribuição nossa para a gente poder tomar as nossas ações. E um lembrete essencial, que a gente bate nessa tecla o tempo todo, né? A gente pode resolver desde que tudo esteja previsto na legislação pertinente, ponto final. Não adianta querer achar que o síndico vai criar uma regra, vai inventar uma norma. Porque você não gosta porque você não gosta do seu vizinho, porque você tem um problema pessoal. E tomar partido. Sim. Nós não podemos tomar partido em questões que não são da nossa alçada. Exato. Porque depois, vejam, cai sempre no colo de quem? Qualquer problema e reclamação. Os vizinhos depois voltam a ser amigos e você se torna um inimigo.
E ele fala, e daí ainda fala, mas eu falava de você e ele me dava razão, não sei o quê. Então ele Tenta colocar um contra o outro. É uma coisa assim, impressionante. É bizarro. Priscila. Eu tô achando a Priscila tão quietinha. Eu fico abismada dessa terceirização de responsabilidade, né? E que você quer encontrar alguém para brigar. E aí a pessoa briga com o síndico. Eu acho que as pessoas... o mundo tá muito louco. Vocês devem conhecer condomínios em que o conselho quer que você só tenha responsabilidade no papel, que eles façam tudo. Mas, ao mesmo tempo, quer que você resolva problemas que não é da sua alçada resolver. Então... E se você não cuida, você não é empático, você é um ouriço, você tá errado, você foi grosseiro porque você disse, olha, me desculpe, mas nesse momento eu não consigo ajudá-lo. E é aquela coisa, né? O mundo ao contrário, acho que ninguém reparou. Acho que já disseram isso em alguma música por aí, mas... Eu não sei, assim, e isso a gente já tratou bem lá atrás. Eu, no início da pandemia, eu tinha, assim, uma grande esperança de que as pessoas iam se transformar. Eu tinha também. Né? Mas se transformaram. Se transformaram. Algumas, houve transformação. Eu acho que a gente chegou em algum momento a tratar esse assunto aqui num programa, aqui no Condomínio Informal. Mas a minha esperança no início era essa, de que as pessoas iam ter esse momento para... Perceber o quão insignificantes elas são frente ao tudo, né? Olharem para dentro de si próprias, para poderem reavaliar alguns valores, algumas posturas e tal. 3 meses depois que a pandemia iniciou, eu mudei completamente esse ponto de vista. Mas eu falei, na verdade, a pandemia só veio para mostrar aquilo que as pessoas têm de positivo, reforçou isso, pessoas generosas, pessoas potencializou aquilo, as pessoas boas e potencializou as pessoas o que elas têm de ruim também, né? Uma das coisas que para mim está muito claro, a intolerância que se criou durante esse período de pandemia, até reconheço que também por influências políticas e tudo mais, mas o nível de intolerância das pessoas virou uma coisa sinceramente absurda. Níveis que eu nunca tinha visto antes da pandemia. Nunca. A gente tem acompanhado aí notícias, acho que a gente em algum momento vai fazer um programa também sobre isso, mas essa intolerância vem provocando atos de violência não apenas verbal, mas violência física, não apenas contra vizinhos, contra síndicos, contra zeladores, contra porteiros. Não é só violência, chegando a vias de fato. E as pessoas entendem que, assim, o síndico, por ser profissional, estar recebendo... Ele tem que fazer tudo o que as pessoas querem. E não é desse jeito, né? Eles falam o seguinte, olha, o síndico chegou, ele vai fazer tudo o que tem que fazer no condomínio e nós estamos pagando, ele tem que fazer, porque a concorrência também tá tão grande que se não der certo com ele, a gente troca, como se estivesse trocando o tapete. E como se isso não fosse fazer mal pro condomínio, né? Eu acho isso... É um egoísmo exacerbado, um egocentrismo e uma vaidade. Até vou sair um pouquinho do tema, mas... E, Rogério, a gente tem conversado muito nesses últimos 2 anos sobre condomínios inadministráveis, né? Em que o negócio é ir contra o síndico, né? Não importa quem seja. No primeiro momento, você acha que o problema é você, né? Síndico profissional. Aqui falando papo reto com o síndico profissional. Você acha que o problema é você. Mas aí, a gente começou a se libertar, né? Renúncia é livramento. Então, tem um condomínio que nós renunciamos, deve ter 1 ano, mais ou menos, em que, nossa, a gente batia a cabeça, poxa, mas a gente faz tudo certo. Abre mão, vamos, né? Renunciamos. Entrou um outro síndico profissional. Isso em 1 ano, tá? Renunciou. Entrou um outro síndico profissional. Renunciou também. Então, quer dizer... O problema não está mais no síndico, o problema está no condomínio. E as pessoas, elas tornam o condomínio inadministrável. Não, insuportáveis. Tem condomínio que é insuportável. Os próprios moradores no grupo dos guerreiros do WhatsApp mostram isso claramente. Que nem eles se suportam. E atingem a quem? O síndico. Só que às vezes o problema não é o que estão te passando.
Vou falar aqui pra vocês, a gente fez uma implantação, deve fazer 7, 8, 9 meses, mais ou menos. O prédio tá redondinho, tá funcionando redondo, mas o conselho não parava de infernizar a nossa vida. Não parava de infernizar a nossa vida. Aí nós sentamos, como nós trabalhamos com outras pessoas também, né? A gente tem uma equipe, a gente sentou com a equipe e falou assim, ó, é o seguinte, vocês querem continuar? Aí um deles falou assim, não, eu acho que a gente tem que continuar, porque a gente tá fazendo um bom trabalho e tal. Continuamos, fizemos assembleia, continuamos, tal, não sei o quê. Passou uma semana, este mesmo senhor, que é o Buda da paciência, mandou uma mensagem pra gente e falou assim, não dá mais. Não tem condições. Não, a frase dele foi, eu prefiro dirigir 24 horas de Uber do que aguentar esses caras. E aí, o que a gente fez? Nossa. A gente mandou a carta de renúncia. E ele tinha uma reunião, mas eu também foi minha filha da puta, porque eu fiz de propósito. Ele tinha reunião às 19, eu mandei a carta às 17 pro condomínio inteiro, que nós não tínhamos mais interesse em continuar no condomínio e que a administradora convocaria uma assembleia. Diz que estavam todos com cara de paisagem. De não estar entendendo nada. Como assim vocês não querem mais continuar aqui? Como assim? Vocês são um inferno. Uma questão também Entendeu? uma questão que a Vanessa falou também, é essa questão da concorrência e do trocar, né? Nós fizemos uma outra implantação, essa faz 8 dias, em que uma pessoa na assembleia levantou a mão e falou assim, eu sou a favor de síndico profissional, porque se não estiver dando certo, a gente se reúne e destitui e coloca outro. Era a Priscila que estava apresentando. Ela falou assim, com a gente não precisa fazer isso. Se a gente vê que vocês não estão querendo a gente aqui, a gente não precisa estar aqui. A gente está onde a gente quer, onde quer que a gente trabalhe. É isso. Se vocês não querem a gente aqui, vocês não precisam nem ter o trabalho de pegar a assinatura, de chamar a assembleia. A gente sai. A gente facilita a vida. Dessa vez eu ainda falei calma. Vamos facilitar a vida. Dessa vez eu ainda falei calma, mas teve numa outra que eu falei assim, vocês estão achando que a gente precisa de vocês? Vocês que precisam da gente. Olha a zona que tá esse condomínio. Tá certo. Mas olha, é verdade. Isso daí é você saber se posicionar. É saber você vender o seu peixe. Ninguém precisa contratar a sua empresa, mas sabe que a sua empresa tem posicionamento. Ninguém tá aqui morrendo de fome pra ter que engolir sapo, ouvir esse tipo de reação. Eu parto do seguinte princípio, né? É desumano. E uma frase aí que você falou, acho que é importante. Primeiro, ninguém aqui está morrendo de fome. Mesmo o síndico que está iniciando na carreira, que tem 1, 2 condomínios, eu parto do seguinte princípio. Mantenha os seus valores pessoais e morais, desde porque o início. A partir do momento que você transigir com isso, você não tem mais nada. Você perde autoridade moral, inclusive. Você perde tudo, você perde então, valores. Uma coisa... claro, todos nós já passamos aqui por situações umas mais complexas, outras menos, com relação à tratativa com o conselho consultivo, conselho fiscal e tal, que normalmente é uma fonte, quando não existe assim uma harmonia, é uma fonte de dor de cabeça para qualquer síndico, isso é fato, mas para você poder trabalhar em paz, e a gente sabe que para poder dar um bom resultado, que realmente seja positivo para o condomínio, tem que haver condições mínimas de trabalho, condição de respeito, condição de modular as mínimo de demandas, harmonia, né? Harmonia, sabe? Enfim, tem uma série de variáveis que a gente tem que deixar claro, olha, gente, do jeito que tá não dá. Eu, particularmente... situações que me incomodam muito, né? Eu sinalizo, eu falo, olha, do jeito que tá, eu não consigo continuar, talvez seja melhor então a gente acabar a nossa parceria e vocês buscarem outro profissional no mercado. Nossa, você me representa. Se as pessoas entenderem que, ok, dá pra gente reconfigurar o formato que tá acontecendo para que todo mundo... Porque uma coisa é certa, a gente sabe que um síndico competente, modéstia à parte, nesta mesa tem síndicos competentes, senão não estariam onde estão.
A gente sabe que a gente consegue colocar um bom resultado e deixar um condomínio muito bem organizado, muito bem legado, administrado, né? E isso só valoriza o patrimônio. Sim. Agora, o condômino ou até o conselheiro ficar imaginando que vai colocar um síndico profissional para fazer as suas vontades pessoais, desculpa, a coisa não funciona, não rola. Não, e síndico também não é babá de marmanjo, Sim, né? Não é competência. E assim, eu não tenho culpa que você comprou um apartamento e não leu a convenção, que é um condomínio misto. Eu Sim. não tenho culpa que a construtora te prometeu uma coisa e entregou outra. O que eu tenho é memorial descritivo e eu tenho convenção, regulamento, etc, etc. Por isso, não compete aos síndicos advogar para moradores em questões e conflitos pessoais e particulares. Mas foi exatamente isso que eu falei, Ivan. E ainda assim, numa das primeiras reuniões, porque a gente tá com problema com a construtora, não sei o que, eu falei assim, gente, ó, primeira coisa, os problemas são unidade construtora. Eu, se fosse vocês, juntaria um grupo e consultaria advogados. Poderia dar uma orientação pra vocês? Poderia. Mas eu não acho ético e não acho certo e não acho justo. Não, porque eu tô aqui... É um papel diferente. É um papel diferente, ponto. Exato. Você está defendendo os interesses da coletividade. Da coletividade, não não individual. de um grupo e nem individuais. Outra coisa, nós não temos poder de polícia. Isso. Nós não somos autoridade policial. Antes fosse. Mas não deram essas atribuições pra bastante, gente, né? Síndico não anda armado, gente. Ele não é psicólogo Síndico também. não é psicólogo. Apesar de terem alguns psicólogos síndicos, não é todo mas não é uma síndico que atribuição, psicólogo. né? Não é uma atribuição. Síndico não é Deus. E aqueles que disserem que são, desconfie. Não é? Desconfie. Aquele que Eu vai... sou a solução de todos os seus diria, problemas. não contrate. Eu já nem Eu falo. já diria, não Olha, contrate. eu vou falar uma coisa que eu aprendi. Nesses 10 anos na sindicatura, tem condomínio que merece, de verdade, tem condomínio que merece síndico picareta. Tem condomínio que merece síndico malandro. Tem condomínio que merece pagar lá as mixarias que eles estão fazendo agora na prostituição do mercado condominial pro gestor. Preço e qualidade não caminham juntos. Os profissionais bons vão cobrar valor correto de mercado e o condomínio tem que pagar por isso. Quer pagar barato, vai ter porcaria. O barato sai caro. E olha, na a gente hora da sabe disso, contratação do síndico, quando o síndico disser, olha, isso não é minha atribuição, me perdoe, posso colaborar, posso indicar profissionais, posso um monte de coisa, mas não é. Confie nessa pessoa, porque ela não é uma vendedora de nada, Porque quem vendedora diz de só sim, sonhos. quem diz só sim também desconfie, né? Pensa, o cara só fala assim, amém, irmão, amém. Essa conta não vai fechar. E olha, o que eu tenho visto hoje nos condomínios que eu sou eleita, eu vejo a porcaria que foi feito no passado e eu tenho baita de um trabalho pra colocar a casa em ordem. E aí eu ouço gente falar assim, nossa, mas você tá fazendo uma revolução no nosso condomínio, mas você tá mudando tudo, mas não era assim. Porque toda mudança boa dói um pouquinho, porque você não vai no amor, vai na dor. As pessoas não querem sair da zona de conforto. Querem mudanças, mas não querem se movimentar. Você tem que mudar, Pri, mas eu não. Carlos, não, você tem que fazer tudo aquilo que tem que ser feito lá, mas eu não. Então, a mudança de comportamento, ela deve vir de cada um. Não dá pra gente aceitar essa questão de delegação de responsabilidades e competências. Maridos e mulheres, cuidem da sua lar, da sua casa. Nós não E dos seus filhos. E dos seus pets. Não fomos contratados para fazer essa gestão do lar. A questão de brigas entre vizinhos. Xingou? Não gostou? Vai lá, contrata um advogado com provas e vai e resolva seu problema particularmente. Agora não compete a gente. Sim. Gente, acabou nosso tempo de novo. Acho que foi um programa bem rico, bem importante. Deixa seu like. A gente tá no Spotify agora. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de tema, por favor, deixe nos comentários e a gente se vê a semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.